Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus soberano, nós somos gratos, ó Pai, porque nesta noite estamos aqui em Tua casa, com os nossos corações gratos diante de Ti, com os corações temente a Ti, pedindo de Ti, ó Deus, que Tu possa estar nos falando nessa noite pela Tua graça. Que Tu possa estar nos abençoando nessa noite, derramando da Tua bênção sobre a vida de cada um aqui presente. Que está, Pai, com cada ato deste culto, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome exclusivamente, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus é que nós te oramos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos estar nesse momento nos colocando em pé e vamos estar entoando o hino de número 19. Irmãos, vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 46 e vamos estar sim, fazendo essa leitura todos juntos em uma só voz.
Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 46, todos juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas flutuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas águas cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o firmamento. Grandes nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e as salvações que efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podeis assentar, irmãos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nessa certeza do refúgio do nosso Deus, vamos pedir ao nosso irmão presbítero Gustavo que esteja nos elevando em uma oração, pedindo a direção divina para o nosso culto desta noite. Amém. Mesmos assentados, vamos estar entoando o hino de número 68. Hino de número 68, necessidade.
Meus irmãos, vamos estar abrindo as nossas Bíblias para uma leitura alternada, que se encontra lá em Romanos, capítulo 6, versículo de 1 a 14. Eu estarei lendo os versículos ímpares, os irmãos estarão lendo os versículos pares. Romanos, capítulo 6, de 1 a 14. Nesse momento de contrição, vamos estar lendo esta passagem da palavra de Deus, que diz assim: estarei lendo os versículos ímpares, os irmãos, os versículos pares, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deus, pois, aplique o texto da sua palavra aos nossos corações. Vamos colocar assentados e por alguns instantes estaremos diante de Deus, orando silenciosamente, pedindo a Deus a sua misericórdia e o seu perdão. Possamos estar orando cada um individualmente por alguns instantes. E logo após alguns instantes, vou pedir à nossa irmã Lídia, possa estar nos elevando a Deus, oração de confissão de pecados. Oremos, irmãos. Pai amado, Pai querido, nesta hora, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, e pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, sabemos, Pai, que não merecemos, Pai, porque somos pecadores, somos negligentes, Pai, somos fracos, Pai. E por isso, Pai, dependemos de Ti, meu Pai. Nesta hora, Senhor, nós queremos, Pai, te pedir o Teu perdão, Senhor. Deus, olha, Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja nesta hora, Senhor. Venha, Senhor, sobre nós com a Tua misericórdia, Senhor Jesus. E perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, as nossas transgressões, Senhor. Sabemos, Pai, que muitas vezes, Pai, temos entristecido o Senhor, Pai, com a nossa fraqueza, com a nossa falta de fé. E por muitas coisas, Pai, que cometemos, Pai, em pensamentos e até em palavras e em ações, Pai. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus perdoador. Por isso, Pai, nós estamos aqui nesta hora, Pai,
os nossos corações, Pai, humildemente diante de Ti, Pai, pedindo Teu perdão, a Tua graça sobre nós, Pai. E te agradecemos, Pai, pelo Teu Filho Jesus, Pai, que um dia derramou Seu sangue, Pai, em nosso favor, Pai. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te pedimos, Pai, olha para nós, para a Tua igreja, nos renova, nos restaura, nos dá, Senhor, um coração puro, Pai, que possamos cada dia, Pai, estarmos diante de Ti, Senhor, te obedecendo, fazendo a Tua vontade, que o Senhor possa se alegrar, Senhor, com as nossas vidas, Pai. Ó Deus, olha para o Teu povo nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, alguns avisos, serei rápido nos avisos. Os avisos já estão no boletim, apenas iremos destacar alguns. E um dos avisos a destacar, os irmãos devem estar observando, estou à frente do culto hoje, e o pastor Maurício está ali no banco, né? Não é muito bom sentir essa presença de estar aqui o pastor Maurício e eu estar aqui no púlpito, né? Deveria ser o inverso. Ele está aqui no púlpito e eu ali no banco. Mas o pastor Maurício está de férias, né? Férias merecidas, e nós, o conselho, juntamente com alguns irmãos, estaremos assumindo os trabalhos durante esta ausência do pastor Maurício, para que ele possa se revigorar e voltar com todo o gás, né? Não que ele esteja sem gás, mas é para ele se revigorar mais ainda, né? E voltar a toda a tona, né? Mas além desta questão que o pastor Maurício está de férias, né? Já deve ter sido avisado também pela manhã. O conselho, em sua reunião, estabeleceu que nós vamos abrir as indicações de nomes para presbítero, para o presbiterato. Então, os irmãos vejam aí no boletim, nós colocamos alguns parâmetros, né? Os irmãos devem ficar atentos a esses parâmetros e fazer, assim, as suas indicações para os presbíteros, né? O outro aviso nós temos é sobre a cruzada que vai haver agora no dia 22. Nós vamos ter a cruzada Verdade e Vida, por conta, justamente no dia que vai ter o jogo entre o Brasil e Itália, nós vamos ter a cruzada Verdade e Vida aqui em Salvador. Será no dia 22, às 10 horas da manhã, na Praça Municipal. Tem um cartaz ali maior, ali no mural, né? E o presbítero Daniel Sacramento esteve aqui na reunião da SAF, convidou, né? E também deixou ali o cartaz e alguns convites que vão estar ali à disposição com os diáconos. Se os irmãos puderem pegar este convite e puderem dar uma pessoa para que ela possa estar presente nessa cruzada. Também haverá uma reunião na próxima quarta-feira, às 20 horas, na Igreja da Bahia. Os diáconos, presbíteros e pastores que estiverem interessados em estar engajando nesse projeto deverão estar ali participando dessa reunião na próxima quarta-feira, às 20 horas. Também há camisas, número M e G, na mão do diácono Rubem. Se alguém tiver interesse em adquirir a camisa, é R$15. Então, aí os avisos, os irmãos possam, quem não for viajar, quem não for estar ausente, puder participar, é bom. A cruzada evangelística, né? E muito sugestiva para a data, e vai ser um trabalho de união das igrejas. Então, quem puder, possa estar ali presente nessa cruzada. Deus, pois, esteja nos abençoando, se formos alguns participantes. Vou passar nesse momento, ao momento de cantos espirituais, vou passar a palavra ao dirigente, que possa estar realizando a parte dos cânticos espirituais. No último cântico, eu vou pedir a ele que possa estar pedindo aos irmãos que tragam seus dízimos e ofertas no último cântico. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e louvar o Senhor. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence
salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o grande eu sou, me rendo a ti, o Todo-Poderoso, o que é e o que será, o grande eu sou, eterno. Eu quero que tu vejas minha vida, me doe sacrifício a ti. Eu sei tu tens traçado meu caminhar, em tua vontade sempre quero estar. A ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o grande eu sou, me rendo a ti, o Todo-Poderoso, o que é e o que será, o grande eu sou, me rendo
em tua vontade sempre quero estar. Clame ao Senhor toda a terra. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Jesus. Vamos trazer os nossos dízimos nesse cântico.
Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é: ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. A minha oferta é: ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel assim. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, vou pedir ao nosso irmão diácono Afrânio que possa estar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas trazidos ao gasofilácio, ao altar do nosso Deus. Senhor Deus maravilhoso, é muito bom, ó Pai, ser grato a Ti por tudo que temos e que somos, ó meu Pai, porque não é nosso, é Teu, ó Pai, mas confiaste a nós, meu Deus, para administrar. E essa gratidão, meu Pai, faz com que devolvemos a Ti, meu Deus, aquilo
que pode fazer, ó meu Pai, a vossa obra, meu Pai. Pedimos a Ti, ó meu Deus, que abençoe todos aqueles que estão à frente, meu Pai, para administrar estes valores, ó Senhor. Abençoa, ó Senhor, conduz, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a aplicação devida conforme a vossa santa vontade, meu Deus. Pedimos a Ti, meu Pai, e confiamos em Ti. Em nome do Senhor Jesus, continua abençoando os Teus servos, meu Pai. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de João, capítulo 1, e vamos estar ouvindo a leitura feita por mim nos versículos 15 ao versículo 17. João, capítulo 1, versículos 15 ao 17. Vamos estar lendo esse texto para a meditação nesta noite. João capítulo 1, versículos 15 a 17, diz assim a palavra de Deus. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deus, pois, aplique o seu texto. Deus, nos colocamos diante da Tua presença, nos colocamos diante de Ti, como servos Teus, rogando a Tua misericórdia sobre a nossa vida, para que possamos expor diante do Teu povo aquilo que Tu já tens falado para conosco, Pai. Possamos, ó Pai, falar de Ti, falar da Tua palavra, Pai, que Tu possa estar nos usando conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que a Tua graça, ó Deus, seja derramada nas nossas vidas. E como diz a Tua palavra, graça sobre graça para cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus é que nós te pedimos. Através de Cristo Jesus é que nós te rogamos. Amém. Normalmente, os cristãos, quando se encontram, normalmente se saudam, né? Normalmente os assembleanos, os pentecostais, dão a paz do Senhor, né? Os presbiterianos, para não dizer a mesma coisa, né, preferiram dar graça e paz. Alguns dizem graça, outros preferem acrescentar graça e paz. Esses dias eu conversando com um assembleano e ele diz: a paz do Senhor, meu irmão. Eu disse: graça e paz, meu irmão. Ele disse: sim, mas por que graça? Aí ele perguntou: por que graça? Aí eu fiquei meditando. Por que graça? É verdade. Por que graça? Mas eu respondi, né? Eu disse a ele que era a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A graça de Deus, que é o nosso Salvador. Mas fiquei com isso na mente, depois pensando, meditando. É verdade. Nós falamos tanto de graça, mas o que é que essa graça significa para cada um de nós? E aí eu fui buscar em alguns textos e alguns autores o significado para eles de graça. Eu digo, não, agora eu vou rebuscar, eu vou começar a catar agora entre os escritores, né, mais renomados, o que é que eles dizem sobre graça. Né? E algumas interpretações ou algumas descrições de graça, ou vamos dizer assim, como diz o dicionário, né? O próprio dicionário já diz que graça é favor imerecido. Favor imerecido. Não mereço, vou receber. Né? Aí agora vamos a algumas frases de alguns autores de livros evangélicos. Né? A graça significa a manifestação do amor de Deus na vida do ser humano de uma forma imerecida, como algo que ele não pode reivindicar. Graça imerecida. Outro diz: esta graça é incondicional e se manifesta graciosamente através do perdão imerecido, espontâneo e eterno.
igualmente imerecido. Outro diz: a graça é a negação do nosso esforço com relação a algo que não merecemos e recebemos. Não fizemos esforço nenhum, mas recebemos. E outro diz: a graça é um sinal claro da redenção de Deus. E outro foi além. Ele diz: não existe graça onde o homem recebe por causa que ele merece ou porque ele é merecedor do ganho. Não há graça. E teve um que diz uma coisa simples: a graça é igual a um carro sem roda. Tem graça um carro sem roda? Serve para alguma coisa? Não vai andar. Então não tem graça. Essa sintetização dele assim foi irônica e eu achei engraçado, né? Graça é igual a um carro sem roda. Não ter graça é igual a ter um carro sem rodas. Desculpe, meu irmão, eu não falei corretamente. Não ter graça é igual a ter um carro sem roda. Você tem um carro sem roda, não tem graça. E você, crente, não ter a graça é igual a um carro sem roda. Às vezes não serve para muita coisa. Né? Então, nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre esse tema da graça de Deus. Né? Para que a gente possa nos aprofundar um pouco mais sobre essa questão da graça de Deus. E buscando um pouco mais, eu vi uma semelhança da graça de Deus. O ditado dizia o seguinte: a graça de Deus em nossas vidas atua de um modo muito semelhante à fotografia digital. Quem sabe mexer nesses programas de computador, e eu não sou muito bom nisso, né? Celular para mim é para ligar e receber. Beatriz e Milena que fazem a festa com o meu. Né? E computador para mim é arquivo de Excel, Word e contabilidade. Eu não sou muito de ficar me rebuscando nos demais programas. Mas quem sabe mexer em programa, pega uma fotografia digital do Josevaldo, né? E lá vai colocar bastante cabelo nele, né? Porque o dele já está acabando. Né? Vai afinar o nariz dele, porque o nariz dele é um pouquinho grosso. Né? Vai tirar as rugas, já estão aparecendo. Né? Vai tirar os cabelos grisalhos, um ou outro. Né? Vai tirar a barba ou vai botar barba. Então, quem sabe mexer nesses programas e pega uma fotografia digital, realmente faz coisas que a gente desconhece, né? Pega um Photoshop ou um programa mais moderno, não sei se já tem um mais moderno, tem, Silvia? Deve ter, né? Mas antigamente usava o PowerPoint, o Photoshop, não sei. Mas já deve ter programas mais atuais, mais avançados, né? Ih, Thales ali já está rindo de mim, né? Então ele já deve saber bastante. Né? E vai fazer coisas maravilhosas. Vai deixar Josevaldo, um cara de 21 anos, gatinho. Né? Vai fazer maravilhas. Mas a graça de Deus faz algo tremendo em nossas vidas. Porque esses recursos utilizados na fotografia apenas é na fotografia, não é no real. O Josevaldo real vai continuar sem cabelo, vai continuar com o nariz grande, vai continuar com as rugas, vai continuar parecendo ter os seus tantos anos, que eu não vou dizer. Então, a fotografia, esses recursos, vai mexer apenas com a foto, mas não vai mexer no original. O original vai permanecer como ele é. A graça de Deus é diferente, meus irmãos. A graça de Deus, ela invade o original. O original do homem, pecador, perdido, morto em seus delitos e pecados. A graça de Deus vai lá e invade e muda este original. Mesmo ele sendo morto, não merecedor de nada, essa graça vai lá e diz: não, vou te transformar. Vou te dar uma nova vida. Vou te dar um upgrade. Usei o termo correto? Usei, né? Vou te dar um upgrade. Vou te transformar. Vou te tirar da situação de pecador perdido para um adorador salvo. Isso é o que a graça de Deus faz em nossas vidas. Na vida de você, meu amigo visitante, se porventura você estiver aqui pensando o que é que essa graça de Deus pode fazer contigo nesta noite. Então vamos pensar nessa graça de Deus
desse prisma, que ela é algo tremendo, que ela entra, invade a sua vida e transforma ela completamente. Não faz apenas uma maquiagem, mas ela transforma a vida por completo. Mas nós só iremos conhecer a manifestação dessa graça de Deus em nossas vidas quando nós entendemos verdadeiramente o que significa graça. E aí eu gostaria de podermos explanar um pouco sobre essa questão da graça de Deus. O objetivo maior da graça não é satisfazer a nossa vontade. Não é, mas é glorificar a Deus. Então a ação da graça de Deus em nossas vidas não é porque a gente merece alguma coisa, porque a gente é bonitinho. Não é para fazer a nossa vontade, mas é para a glória de Deus. Quando falamos de graça, comumente lembramos do sacrifício de Jesus na cruz para a nossa redenção e salvação. Verdadeiramente é a graça. Mas às vezes a gente se apega só em pensar do sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. E aí não estendemos a graça para com os demais, no sentido da trindade de Deus. Qual o papel de Deus Pai nesta graça? Qual o papel de Jesus Cristo, seu Filho, nesta graça? Qual o papel do Espírito Santo nesta graça redentora em nossas vidas? E eu gostaria de dizer aos irmãos, primeiramente, que Deus Pai é o fonte de toda graça. Não é o Filho a fonte da graça. A fonte da graça é o Pai. Lá em 2 Coríntios 9:8 diz que o Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então a graça de Deus, ela é originária, vem da fonte do Deus Pai. Mas o Filho, esse sim é o canal da graça. Se Deus Pai é onde origina a graça, é de lá que emana a graça, Deus Filho é o canal desta graça. Romanos 5,16 diz: porque pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, mas muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o canal da graça divina em nossas vidas. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o administrador da graça. É ele que administra esta graça, sendo ele aquele que prepara os nossos corações para ser regenerado, justificado diante de Deus, para recebermos a Jesus Cristo como o canal desta graça salvadora. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12:3 diz: portanto vós, quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Só poderemos dizer que Jesus é Senhor se o Espírito Santo entrar em nossos corações, invadir com esta graça tremenda, nos regenerar e justificar diante de Deus. Isso é graça, meus irmãos. Veja que a graça, ela é trabalhada pela Trindade divina. Não é apenas o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É em conjunto. Veja quão trabalho nós damos a Deus do ponto de vista humano, né? Porque Deus não tem trabalho nenhum, para que Ele possa derramar da sua graça em nossas vidas. Que a própria Trindade tem que trabalhar em conjunto para que nós possamos recebê-la, né? Mas não é só receber a graça de Deus e ficarmos aí de braços e bancos sentados. Não. A graça de Deus exige de nós alguns objetivos. O primeiro deles eu já falei, mas gostaria de reafirmar e confirmar um pouco mais. E o primeiro dos objetivos da graça de Deus é que possamos glorificá-lo. Esse é o primeiro objetivo da graça de Deus. Glorificar, esse é o objetivo primeiro da graça. Glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: porquanto
quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, quer façamos qualquer coisa, temos que fazer tudo para a glória de Deus. Esse é um dos objetivos da graça de Deus ter nos alcançado. Em segundo lugar, a graça de Deus é para manifestar gratuitamente ao mundo o amor de Deus em face da pecaminosidade humana e da sua incapacidade de redimir-se por si só. Muitas religiões por aí estão dizendo que não é necessário você crer em Jesus para ser salvo. Mas eles estão enganados. Estão enganados. Porque ao homem, por si só, ele não vai conseguir a salvação. Não vai alcançar em nenhum momento. Ele não vai conseguir se ele não receber de Deus a sua graça. Então, em segundo lugar, a graça se manifesta gratuitamente para salvar o pecador. Não depende dele próprio. Não depende dele próprio. Em terceiro lugar, meus irmãos, a graça, ela vem para salvar o pecador e reconciliá-lo com Deus. Romanos 5,11 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19, vai mais além. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Veja que essa reconciliação Deus faz consigo mesmo por Cristo em nossas vidas, né? Então nós não somos pecadores, nós somos pecadores e dependemos que Deus possa nos agraciar. Eu vou arredondar, né? Arredondar. Nos agraciar com a sua graça. E por nós mesmos não iremos conseguir. Em quarto lugar, a graça de Deus é para revelar ao homem a vontade de Deus. Quer seja a manifestação do Espírito Santo pelo próprio Jesus na sua encarnação, vida e paixão, e agora através da sua palavra. Então, a graça de Deus é para revelar ao homem a vontade de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4, diz isso. Tendo Deus outrora falado de várias maneiras aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala Jesus. Hoje nos fala a sua palavra, escrita e inerrante. Então a graça de Deus é para revelar ao homem a sua vontade, a vontade de Deus. Mas em quinto lugar, espero que os irmãos não cansem, a gente vai demorar um pouquinho hoje, porque eu tenho aqui até o 10, né? Então estou no quinto ainda. Não canse, se alguém cochilar eu dou um grito. Em quinto lugar, a graça de Deus é para transformar o caráter do ser humano, a fim de torná-lo à imagem de Deus em seu Filho Jesus Cristo. A graça de Deus é para transformar o caráter do ser humano, a fim de torná-lo à imagem de Deus. Romanos 8, 28 e 29 diz: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Nós somos predestinados, resgatados por esta graça para sermos a imagem do seu Filho, como reflexo do seu Filho. E como reflexo do seu Filho, nós temos que refletir tudo aquilo que Cristo foi, tudo aquilo que Cristo é. Refletir a sua bondade, o seu amor, a sua mansidão, a sua humildade. Isso é ser reflexo de Deus, reflexo de Cristo. Mas em sexto lugar, a graça leva o crente convertido a produzir frutos. E às vezes esquecemos disso. Que a graça que nos invade, ela nos invade para produzirmos frutos. E às vezes nós, crentes, esquecemos de produzir. Estamos como árvores estéreis, árvores murchas. Parece que não estamos ligados à videira verdadeira. E devemos tomar cuidado, porque o Pai é o agricultor. E aquele ramo que não está dando fruto pode ser cortado.
perder as bênçãos de Deus. Então a graça de Deus, ela nos leva a produzir frutos de justiça, frutos de boas obras, frutos dos dons espirituais, frutos do Espírito Santo, a serviço do cristão, a serviço do próximo. 2 Coríntios 9:10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Deus nos dá a semente e vai continuar nos dando, mas nós temos que aplicá-la. Temos que produzir. Temos que produzir. Essas sementes têm que brotar, têm que frutificar. Não pode ficar parada. Ela tem que morrer do ponto de vista do solo, porque se ela não morrer, ela não vai produzir. Ela não vai se tornar uma árvore. Então a semente tem que morrer para que árvores produzam frutos. E às vezes nós crentes estamos nos bancos da igreja ainda como sementes. Parece que não caiu no solo. Parece que não quer enraizar. Parece que não quer produzir. E um dos sinais da graça de Deus é que os crentes possam produzir frutos. Você deve fazer uma avaliação da graça de Deus em sua vida. E olhar para a sua vida de cristão e perguntar para si mesmo: quantos frutos eu já produzi? Como seria bom se todos nós pudéssemos olhar para os nossos lados e dizer: quantos frutos eu tenho aqui? E nós devemos ter cuidado, porque a graça de Deus produz isso em nós. Tem que produzir isso em nós. Nós somos levados a fazer isto pela graça de Deus. Mas a graça de Deus, em sétimo lugar, meus irmãos, efetiva a comunhão cristã e a prática do amor fraternal. Isso é a graça de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Não é necessário o presbítero Gustavo, o pastor Maurício, estar falando para a igreja que vocês devem amar uns aos outros, porque a palavra de Deus já diz isso. Deus já diz isso nos seus mandamentos. Devemos amar o próximo, mas às vezes nós temos que exortar alguns irmãos, temos que chamar a atenção de alguns irmãos, porque parece que está faltando amor à igreja para com o próximo. Parece que a igreja está perdendo a sua característica de graça, a sua característica de graça, que é o amor fraternal, o amor pelo próximo. Parece que a gente já não tem mais aquela comunhão, né? E às vezes eu fico lembrando lá em Dias d'Ávila, eu digo: como eu gostaria de estar em Salvador para poder visitar os irmãos, tomar um café na casa de um, visitar um outro. E de vez em quando eu venho aqui em Salvador e visito um ou outro. Mas esse desejo de comunhão, de compartilhar, tem que ser nato de cada um de nós, porque a graça nos imprime isso. É um dos objetivos da graça, que a gente possa ter esse amor fraternal. Esse amor fraternal. Em oitavo lugar, meus irmãos, tornar o crente gracioso e misericordioso para com o seu próximo. Além de ter o amor fraternal, a graça de Deus tem que nos tornar crentes graciosos e misericordiosos. Lucas capítulo 6, versículo 36 diz: sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Mas em nono e último lugar, meus irmãos, não é até o 10, é até o 9. Mas em nono e último lugar, a graça de Deus é para presentear o crente com as bênçãos imerecidas do Senhor. A graça de Deus é para presentear o crente com as bênçãos imerecidas do Senhor. Não merecemos, mas Deus, pela sua graça, nos dá, sem nos cobrar, sem nos pedir, mas Ele simplesmente dá, assim como deu o seu Filho. Tiago capítulo 1, versículo 17 e 18 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos com ele as primícias das suas criaturas. A graça de Deus, ela nos alcança, nos salva, para que nós possamos fazer aquilo que ela nos manifesta. Glorificar a Deus, manifestar gratuitamente o amor de Deus ao mundo, salvar o pecador, revelar ao homem a vontade de Deus, transformar o caráter do homem, levar o crente convertido a produzir frutos de justiça, efetivar a comunhão cristã e a prática do amor fraternal, e tornar o crente gracioso e misericordioso. E por último, presentear cada um de nós com a salvação eterna em Cristo Jesus. Não poderíamos deixar de dizer dessa graça específica, tremenda, que é a salvação de Cristo Jesus. Os crentes em Cristo são chamados não segundo as suas obras de esforços próprios. Você não foi chamado porque você se esforçou, porque você agiu, porque você mereceu, porque você trabalhou, porque você se esmerou. Não. Deus não te chama por isso. Deus te chama simplesmente porque Cristo morreu na cruz por você. De graça. 2 Timóteo 1,9 diz: quem nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, é a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Que essa graça de Deus possa nos mover e possamos sair desta noite aqui, cheios dessa graça de Deus, com o intuito de fazermos os seus objetivos. Eu gostaria de encerrar, concluindo nesta noite, falando de uma oração de um grande homem. E ele disse assim na sua oração: Senhor Jesus, Tu és a minha justiça, eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti o que era meu, colocaste sobre mim o que era Teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu me tornasse o que não sou. Isso é graça. Martinho Lutero, em sua oração, fala isto. Tu tornaste o que não eras, para que eu me tornasse o que não sou. Jesus morreu na cruz, se tornou o galardeador de todos aqueles que o buscam. Ele morreu lá na cruz por nós, para que nós obtivéssemos essa graça do perdão e salvação em Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe graciosamente nessa noite. Nesse momento, iremos nos colocar em pé. Iremos estar pedindo ao pastor Maurício que possa estarmos encerrando o culto dessa noite com a oração final. Ó Deus, bondoso Pai, como é bom poder ouvir a Tua palavra, Senhor, que nos mostra o quanto somos carentes do Senhor. Ó Deus, de fato, a lei nos aponta como condenados, como pecadores. E por ela, a Tua justiça certamente estaria sobre nós, de forma legítima, para nos condenar. Mas nós te bendizemos, porque, embora Moisés trouxe a lei pelo Senhor, para mostrar a grandeza da Tua justiça, o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo, para revelar-nos a graça e a verdade. A graça maravilhosa, a graça superabundante, a graça rica e infinita, que um dia nos alcançou, que nos transformou em novas criaturas. E ó Deus, te louvamos porque a imagem perdida da nossa natureza adâmica, que estava sem reflexo nenhum do Senhor, em Jesus foi restaurada. E obrigado, Deus, porque apesar de imperfeitos, o Senhor nos dá da Tua graça, que vai nos aprimorando, nos aperfeiçoando, nos capacitando e dotando a cada um de nós, para sermos conforme o Teu agrado. Ó Deus, como disse o Teu servo Lutero,
nós queremos também assim colocar a nossa oração e dizer obrigado, Senhor, porque a tua graça fez sermos teus filhos, sem mérito algum. O Senhor nos alcançou para nos dar uma nova vida. Abençoa aqueles que aqui vieram nesta noite, Senhor, que tenham pensado em como têm vivido a respeito do que receberam do Senhor gratuitamente. Tão grande salvação. E que possamos, ó Deus, produzir mais para a glória do teu nome, como filhos da graça. E, Senhor, se porventura alguém adentrou aqui nesta noite, neste lugar, que ainda não conhecia a verdade do Evangelho e a graça redentora de Cristo Jesus, ó Pai, que possam compreender que a religião, que qualquer obra humana, que qualquer esforço humano não mudará a essência do nosso ser. Só Jesus, aquele que nos salva em verdade. Ó Deus, que possam assim entender. Concede ao teu Filho que nos trouxe a mensagem nesta noite, renovação da tua graça, cada vez mais capacitando como líder desta igreja, como homem do Senhor, na liderança do teu povo aqui, para que possa ser usado e trazer mais e mais palavras abençoadoras para o teu povo. Abençoa a cada um que aqui esteve, despede-nos na tua paz, leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, sobre a tua guarda e proteção, e concede-nos uma semana rica, onde possamos manifestar aos outros que há uma graça que salva, a graça de Jesus em nós. É a nossa oração, em nome dele e para a glória dele. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a revelação de Deus a cada um de nós. Amém, Senhor. Amém. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam, bem dizer-te-ei. Em teu nome as minhas mãos levantarei. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam, bem dizer-te-ei. Em teu nome as minhas mãos levantarei. É bastante para mim a tua graça, receber o teu perdão e salvação. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça, a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome as minhas mãos levantarei.